Fala pessoal, André do Empower Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. Hoje eu tenho um tema simplesmente fascinante para falar com você, algo que de fato vem ganhando um espaço gigantesco na mídia e realmente é absolutamente importante e muito impactante já nesse momento, mas será a cada dia mais impactante no nosso futuro. A pergunta que fica no ar é: será que a inteligência artificial será capaz de suplantar o cérebro humano? Inclusive, para essa nossa conversa de hoje, eu tenho um convidado especial, o ChatGPT, e eu quero responder a essa pergunta, inclusive esclarecer através do ponto de vista da neurociência, para que a gente possa juntos explorar esse tema que para mim é emocionante e descobrir o que a ciência tem a nos dizer a respeito do futuro da inteligência artificial e da nossa própria inteligência. E olha só que interessante, eu comecei essa abertura, inclusive, com algo que foi feito pela própria inteligência artificial. Eu falei isso, olha, meu nome é André Burke, eu quero fazer um vídeo para o YouTube no meu canal sobre neurociência. Inclusive escrevi errado e ele corrigiu para explicar se o ChatGPT e a inteligência artificial será capaz de suplantar a inteligência humana. Como eu devo fazer a abertura em primeira pessoa? E ele me deu exatamente a abertura realmente fascinante. Meu nome é André Burke e eu quero conversar com vocês sobre uma questão fascinante. Será que a inteligência artificial representada aqui pelo ChatGPT será capaz de suplantar a inteligência humana? Então vamos, que tal responder essa pergunta em conjunto usando este nosso amigo ChatGPT para que a gente realmente possa entender. Mas antes de mais nada, eu quero que fique claro que sim, a inteligência artificial vai mudar drasticamente você, a sua carreira, a sua profissão e aquelas pessoas que entenderem o que a gente vai discutir aqui vão ter uma vantagem competitiva profissional impressionante frente a outras pessoas. Inclusive, eu vou falar mais disso um pouco mais adiante, mas é importante dizer que, de fato, a linguagem é uma habilidade humana complexa do ponto de vista da neurociência, porque ela envolve várias regiões do nosso cérebro que estão absolutamente conectadas, são inúmeros processos cognitivos e neurais interconectados. Quando a gente ouve alguma coisa, por exemplo, a gente lê uma palavra, o nosso cérebro ele tem que acessar a memória semântica, tem que recuperar o significado daquela palavra, tem que integrar aquilo ao contexto. Quando a gente vai falar, por outro lado, até escrever, ou seja, tirar do cérebro e colocar para fora, a gente precisa planejar a mensagem, selecionar as palavras apropriadas, organizar a sintaxe, monitorar a precisão daquela mensagem em tempo real. E sim, por incrível que pareça, até aqui onde eu cheguei, o ChatGPT, ele é capaz de fazer exatamente isso. Ele consegue analisar padrões de linguagens e efetivamente reproduzir respostas e de uma forma impressionantemente semelhante ao de um ser humano. E o que indica que, de fato, o modelo pode estar se aproximando de uma compreensão muito mais profunda de como a linguagem ela é processada pelo nosso cérebro. Isso a gente vai falar. Então, eu quero deixar aqui como pergunta: será que a gente conseguiu criar um novo cérebro? Eu quero que a gente chegue a essa conclusão em conjunto. Mas para que a gente comece, então vamos lá criar um novo bate-papo com o ChatGPT. A gente tem algumas perguntas e realmente a ideia é fazer junto com ele para que a gente chegue nessa conclusão. Será que a gente conseguiu emular um novo cérebro? Será que ele consegue ter a mesma competência que o nosso cérebro tem desenvolvido por milhares, centenas de milhares de anos? Então vamos começar do começo. Me diga, ChatGPT, como funciona na prática? Vamos lá. Deixar bem, né? O ChatGPT. Ele vai ter que nos dizer aqui e, basicamente, eu vou deixar depois o link de como você acessa o ChatGPT, caso você ainda não conheça, mas olha só que interessante. Ele é um modelo de linguagem natural. Lembra que eu expliquei que exatamente a complexidade da linguagem é bastante evoluída do ponto de vista do nosso cérebro, mas ele é de fato isso, uma linguagem, um modelo de linguagem natural desenvolvido pela OpenAI, que usa algoritmos de inteligência artificial para gerar respostas a perguntas e interagir com os usuários em linguagem natural. Na prática, o usuário digita uma pergunta, como eu acabei de fazer, a mensagem é enviada para o ChatGPT, para o servidor, que processa, usando técnicas de processamento de linguagem natural, o modelo da linguagem GPT, ou seja, de geração, é uma transformação pré-treinada, né, que vai gerar uma comunicação. Então, basicamente é isso, ele gera uma resposta que foi pré-concebida, pré-treinada, os algoritmos são treinados para entregar de uma forma que seja compreensível pelo humano em específico, e essa resposta é enviada de volta ao chat e aí é exibida
para o usuário, né? Então, em última instância, ele consegue gerar várias respostas, vários idiomas, graças a esse treinamento. Então, quero de uma forma um pouco mais profunda ainda, eu quero entender agora do ponto de vista mais técnico, como ele funciona. Então, quero aprofundar essa resposta. Como é que a gente faz isso? É só perguntar para ele. Então, explique de uma forma mais profunda e técnica. Vamos lá. Agora eu quero ver o que ele vai dizer sobre como ele funciona. Então, aqui já fica interessante, né? Ele usa, olha só, isso aqui é bastante importante, é um modelo de linguagem natural baseado em redes neurais profundas. O que é uma rede neural? Basicamente, deixa eu ver se ele vai explicar sozinho aqui, mas basicamente uma rede neural é uma rede que aprende com o próprio estímulo enviado anteriormente. É assim que a gente aprende, é assim que o cérebro se forma. A neuroplasticidade cerebral é exatamente isso. É quando você recebe um estímulo, o cérebro percebe isso e ele começa a mudar estruturalmente como ele funciona por conta daquele novo estímulo. Então, quanto mais você estimula, mais você desenvolve o seu cérebro naquele quesito e por conta disso, quanto mais gente interage com o ChatGPT, mais inteligente ele fica, mais evoluído ele fica. E imagine nesse momento, com a quantidade de pessoas interagindo, como não está acontecendo uma evolução já no ChatGPT em específico, né? Então aqui era a mensagem principal que eu queria. Ele é feito com base em redes neurais, ou seja, ele aprende com o tempo, enquanto a gente tem que receber inúmeros estímulos para que a gente consiga armazenar. No exato instante em que uma informação entrou no ChatGPT, ela é armazenada, ou seja, aqui existe uma vantagem. Ponto para o ChatGPT, né? Então ele tem várias camadas de processamento, cada uma, enfim, usa uma técnica de atenção para identificar palavras-chave, contextos relevantes à pergunta. Em seguida, essas camadas são usadas para gerar uma resposta que é composta por uma sequência de palavras ou tokens. Durante o treinamento, o modelo GPT aprende a associar palavras e frases comuns em um determinado idioma, bem como entender os padrões e estrutura das frases. Isso permite que o ChatGPT gere respostas coerentes e naturais para uma ampla variedade de perguntas e contextos, o que é realmente impressionante. Por exemplo, se eu pedir agora para ele fazer, traduza esta resposta para o inglês, né? Ele simplesmente vai fazer essa tradução, tá? Mas não é essa a ideia. Eu quero basicamente gerar um entendimento. Agora, a pergunta que fica é, cara, ele tem realmente um entendimento e ele consegue trazer informações que a gente demoraria muito tempo para aprender e ele já tem todas essas informações, então ele está na nossa frente? Essa é, de fato, uma conclusão. Em termos de velocidade, é inegável que ele, de fato, está na nossa frente de absorver informações dos mais diversos lugares, coisas que a gente não conseguiria. Olha só, tá aqui no inglês, inclusive, em geral, muito perfeito, né? Eu até hoje não vi nenhum erro, né, de idioma no ChatGPT. Agora, se ele é tão inteligente, se ele é tão evoluído, como é que isso vai mudar o nosso processamento? Como isso vai mudar a nossa velocidade decisória? Será que isso vai mudar? Quais são as implicações para o nosso cérebro? Então eu quero perguntar de uma forma mais genérica, em primeiro momento, né? Como você acha que eu estou conversando como se fosse conversar com ele, né? Como você acha que você vai mudar o mundo? Vamos ver o que ele responde. Como um modelo de linguagem artificial, meu papel é fornecer aos usuários uma ferramenta útil para uma comunicação humano-máquina com o objetivo de tornar a interação humanos e máquinas mais fácil e acessível, embora não seja possível prever o impacto que ele pode ter no mundo, que eu posso ter, né? Ele falando, acredito que a tecnologia de inteligência artificial pode ajudar a resolver muitos dos desafios enfrentados pela sociedade atualmente, incluindo aprimorar a comunicação, melhorar a eficiência em vários setores e oferecer soluções para problemas complexos, né? E é interessante porque, do ponto de vista decisório, o nosso cérebro, para chegar a uma conclusão, ele precisa de muita energia. A gente realmente tem que consolidar inúmeras informações de diversas áreas cerebrais e isso acaba sendo, para algumas pessoas, muito tortuoso, para outras menos, mas demanda muita energia, algo que instantaneamente sai do ChatGPT, né? Agora, já que ele fala nesse processo aí de melhorar, né, a dinâmica do nosso cérebro em específico, melhorar a eficiência, problemas complexos, ou seja, ajudar inclusive na nossa decisão, vou perguntar, como você pode, porque a gente tem um problema de tomar decisão para muitas coisas, a gente precisa de muitas informações, algumas a gente não tem, outras a gente tem, mas fica inseguro, então como você poderia ou pode, né, ajudar a melhorar o processo decisório humano, tá? Vamos lá.
Eu quero chegar em algumas conclusões aqui junto com você e, de novo, olha só que fascinante isso, né? Como modelo de linguagem natural, minha principal contribuição para melhorar o processo decisório humano é fornecer informações precisas e relevantes que possam ajudar os usuários a tomar decisões informadas. Isso pode incluir fornecer informações sobre um determinado tópico, esclarecer conceitos ou termos específicos, ou até mesmo oferecer uma opinião baseada em dados objetivos. E aqui vai ter uma implicação sobre algo que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Será que ele consegue ler e ter inteligência emocional? Aqui ele já dá uma pista de que ele faz isso com base em dados objetivos, né? Além de tudo, ele dá outros pontos aqui. Ele consegue organizar grande quantidade de informações de uma maneira eficiente e rápida, o que pode ser útil, sem dúvida, para a tomada de decisões. Agora, olha que interessante. No entanto, é importante lembrar que a tomada de decisão é um processo complexo e muitas vezes envolve fatores subjetivos que podem não ser facilmente quantificáveis. Como tal, o meu papel é fornecer informações úteis que possam ajudar a tomar uma decisão informada, mas a decisão final cabe ao usuário e não é uma responsabilidade minha. Ele sabe até que, de fato, ele não quer ser implicado nas consequências das decisões. Só para a gente meio que concluindo e amarrando alguns pontos específicos. Então, se ele percebe que ele não quer ter responsabilidade, quais são os riscos, né, de contar com o ChatGPT para tomar decisões? Vamos lá, vamos ver o que de fato ele vai dizer, porque se a gente começar a assumir o ChatGPT como base e lugar de tomada de decisões, talvez tenha alguns impactos. Então, olha só, há vários riscos em contar com o ChatGPT para tomar decisões importantes, especialmente sem considerar os limites e o contexto que o modelo de linguagem está sendo usado. Algumas das principais preocupações incluem viés, assim como qualquer sistema automatizado. O ChatGPT pode ser suscetível a vieses, né? Ou seja, ele, com base em tudo que ele foi aprendendo, ele vai tendo um viés. Então, o viés dele, né? Ou seja, toda a informação que ele vai direcionar para aquela decisão, ele está inclinado a informações que foram abastecidas dentro dele, ou seja, pode não estar alinhado ao que você quer para você dentro da sua vida. Então, isso pode levar a respostas tendenciosas que não são 100% precisas ou justas. Falta de contexto, uma outra coisa. Limitações de treinamento, ou seja, tem muitos dados, mas tem dados que são particulares, são seus, são seu momento, são o seu jeito, é a sua forma de viver. Então, viver do jeito que um sistema viveria não necessariamente é o jeito correto. Por exemplo, será que ele vai dizer que é melhor você se divertir em um dia que você está cansado ou que você precisa se de repente você está um pouco estressado e ele vai saber que você está estressado, que você precisa de um descanso? Talvez ele vire para você e fale, não, hoje é um dia que você precisa executar tais tarefas, só que você está cansado e você precisa daquele descanso, então ele não vai saber. Esse é apenas um exemplo de coisas que não estão no sistema, mas fazem parte de uma decisão saudável e evoluída, né? Então, ele trouxe aqui alguns elementos em termos de risco e a gente já chegou a algumas conclusões. Mas eu quero, de fato, trazer como ele pode realmente ajudar, porque existem riscos. Mas vamos lá, como é que então ele poderia perguntar para ele mesmo, né? Como você... Olha só que legal. Vamos lá. Você pode, então... Você pode ajudar as pessoas a terem comportamentos melhores. Vamos ver. Vamos ver o que ele nos diz. Ele está gerando aqui. Com o modelo linguagem, posso ajudar as pessoas a entender conceitos ou ideias que possam levar a comportamentos melhores. Por exemplo, posso fornecer informações sobre nutrição saudável, atividade física, gerenciamento de estresse, outros comportamentos que possam levar a um estilo de vida mais saudável. Além disso, posso ajudar a esclarecer conceitos ou termos que podem ser confusos. No entanto, é importante lembrar que a mudança de comportamento é um processo complexo e muitas vezes envolve fatores psicológicos e sociais que, como tais, não podem ser facilmente quantificados ou influenciados por informações simples. Esse é um ponto que eu falo muito, né? Não basta ter a informação. Por isso que, por exemplo, as pessoas que entram no Brain Lab, que é o nosso treinamento, elas passam por um processo de mudança porque a gente precisa receber estímulos das mais diversas e variadas
frentes, né? Então, estímulos às vezes emocionais, estímulos racionais, às vezes estímulos sensoriais, às vezes lembrança do nosso passado, às vezes voltar para o passado e remexer, né, em algum aspecto que tenha ficado lá para trás, ou seja, para que a gente mude um comportamento e mude a nossa essência, ou seja, mude aquilo que a gente tem como resposta frente ao mundo, porque é isso que o nosso cérebro tem, ele tem respostas pré-condicionadas. A gente precisa, basicamente, fornecer estímulos para o nosso cérebro e uma mera informação em um sistema não consegue gerar essa mudança. Então, ele pode ajudar a entender, mas ele mesmo diz que não consegue ajudar neste processo. Então, eu vou perguntar para ele, para a gente fechar aqui, ficou maiúsculo aqui. Então, como as pessoas deveriam usar você? Vamos ver o que ele diz aqui. O que ele sugere em termos de utilização. E aí eu quero chegar na resposta. Será que ele vai suplantar o cérebro humano? Basicamente ele retoma sempre os mesmos pontos. Informações e respostas rápidas e precisas sobre uma ampla variedade de tópicos, desde básicas até conceitos mais complexos. E ele mesmo diz que não deve ser a única fonte de ferramenta, de fonte de informações para tomada de decisões. É importante que o usuário faça uma pergunta clara e específica, isso é uma verdade. Se a sua pergunta ela é ruim, a resposta também é ruim. Quanto melhor é a sua pergunta, melhor será a sua resposta. Então, ele traz inúmeras ressalvas aqui, que o ChatGPT pode ser suscetível a vieses e não necessariamente são respostas adequadas para todas as situações e todos os contextos, né? Interessante demais. Então, vamos só, eu falei que eu ia fechar, mas eu quero fechar com uma pergunta diferente aqui para ele. Vamos ver se ele consegue ter uma inteligência do ponto de vista, vamos lá, social. É uma pergunta diferente, vamos ver aqui. O que mais você gostaria que fosse dito em um vídeo sobre você? Vamos ver, eu falei algumas coisas sobre ele, eu quero ver o que mais ele quer que eu diga a respeito dele mesmo, né? Olha lá, ele disse que foi treinado para gerar respostas com muitas informações, ele é capaz de responder grande quantidade de perguntas, está bem repetitivo, né? Uma das principais características é a minha capacidade de aprender e me adaptar continuamente, aquilo que a gente conversou. Embora minha principal função seja fornecer informações e respostas precisas, também posso ser usado para automatizar tarefas como o processamento de linguagem natural, resumir textos, traduzir um texto de um idioma para o outro. No entanto, é importante lembrar que, como modelo de linguagem natural, eu tenho limitações e eu não sou capaz de entender o mundo e o contexto da mesma forma que um humano. Portanto, é importante usar as minhas respostas e informações de uma forma crítica e complementar a outras fontes de informação para tomar decisões informadas e mais precisas, né? Muito, muito, muito interessante. E aqui, assim, eu quero trazer alguns aspectos. Esse, portanto, ele já traz, inclusive, na abertura, né, quando você abre um chat novo, ele traz algumas limitações que pode gerar informações incorretas, pode produzir informações que são harmful, né, prejudiciais ou enviesadas, e ele tem um conhecimento limitado do mundo até eventos de antes de 2021, ou seja, a partir de 2021 ele não tem mais informações. Então, antes da gente responder a pergunta central dessa nossa conversa, será que, portanto, o ChatGPT ou a inteligência artificial, ela virou um cérebro? E antes da gente responder essa pergunta, eu quero destacar alguns pontos sobre aquilo que a gente falou. O fato é, a inteligência artificial, ela vai mudar drasticamente o mercado de trabalho, o que pode ser, inclusive, uma ameaça ou uma oportunidade incrível para as pessoas que de fato sabem usar a tecnologia a seu favor. Tem gente que está preocupada, até assustada com a inteligência artificial, né, com medo de perder o emprego para robôs, mas isso não precisa ser o caso se você for a pessoa que souber usar isso a seu favor. O fato é, essa é uma onda, esse é um movimento que sem dúvida nenhuma vai gerar uma série de mudanças e implicações absolutamente significativas, né? Então, o fato de que a gente pegando como resumo tudo isso que a gente conversou por aqui, antes de chegar na grande conclusão a inteligência artificial, ela pode e vai ser uma ferramenta incrível para a gente acelerar a nossa capacidade de solucionar problemas para tomar decisões e, consequentemente, ela vai aumentar a nossa velocidade, inclusive o nosso valor
quanto que a gente consegue ser ágil para resolver um problema, porque o seu valor é diretamente relacionado a quanto que você consegue resolver problema e qual é a magnitude dos problemas que você consegue resolver. Problemas básicos e simples têm geralmente remunerações básicas e simples. Quanto mais você consegue avançar e evoluir nisso, mais complexo, mais avançado, mais também retorno você tem em contrapartida. Agora, a pergunta que fica, né, deixa eu voltar aqui para a câmera frontal, será que este ChatGPT que eu olho aqui diante de mim, ele vai realmente suplantar o cérebro humano? E a resposta é um categórico não. Ele vai ajudar muito, mas ele não tem capacidade de receber todos os estímulos que o cérebro humano tem. Por exemplo, ele não consegue sentir emoções e tomar decisões com base em experiências pessoais passadas ou até ter consciência de coisas que você tem consciência. Então, o nosso cérebro, ele basicamente, ele não necessariamente uma decisão, ele é a melhor para todas as pessoas e a gente sabe disso, pessoalmente a gente sabe disso. Então, tem uma resposta e uma decisão certa para uma pessoa, mas para outra pessoa pode não ser a decisão certa. Agora, de novo, a linguagem, esse processo complexo que é uma habilidade humana, porque ela envolve inúmeras áreas do nosso cérebro, uma rede, como eu disse, né, de processos cognitivos e neurais que são absolutamente interconectados e muito complexos, na verdade. Quando a gente ouve uma palavra, né, o cérebro ele tem que acessar inúmeros elementos, né, do nosso passado, a memória semântica, recuperar o significado, tudo aquilo que eu comentei. Então essas habilidades linguísticas, né, elas exigem a coordenação de várias áreas cerebrais, córtex pré-frontal, córtex temporal, córtex parietal, enfim, a gente usa realmente inúmeras áreas cerebrais para que a gente consiga chegar nesse ponto, e o envolvimento de processos cognitivos, parece complexo isso que eu estou dizendo, já vou simplificar um pouco melhor, mas a atenção, a memória de trabalho, né, a tomada de decisão, o processamento semântico, todos esses processos, eles precisam trabalhar em conjunto, por isso que é muito demandante tomar uma decisão para que uma pessoa consiga compreender e produzir uma linguagem de uma forma fluente e falar, né? E a gente vai aprendendo isso e ficando melhor nesse aspecto ao longo do tempo. Agora, a inteligência artificial, como o nosso amigo aí, o ChatGPT, ela é capaz de simular essa linguagem humana de uma forma absolutamente impressionante. Eu acho que não tem, até hoje, nenhuma pessoa que não se impressionou com como realmente é mágico isso, né? A gente basicamente não estava esperando por algo assim nesse momento. Agora, o fato é, essa inteligência, por mais incrível que ela seja, ela não possui ainda a mesma rede complexa de áreas cerebrais, processos cognitivos que os seres humanos possuem. Por isso que o ChatGPT, e a inteligência artificial, ela pode sim ser capaz de realizar tarefas linguísticas específicas, mas ele ainda não consegue substituir completamente a habilidade linguística humana, porque ele não consegue, por exemplo, juntar ironia, sarcasmo, interpretação, e é de fato na inteligência emocional que está a grande diferença, né? Se você pega um grande orador, o que é a grande habilidade dele? É realmente saber ler ali naquele momento e criar uma habilidade entendendo como a pessoa está percebendo a informação e realmente gerar uma resposta, gerar uma comunicação alinhada ao que ele está percebendo na audiência ali naquele momento. Ou seja, é realmente algo que não é simplesmente um jeito específico de falar, mas envolve ali uma certa leitura de algo que não está claro, que não está dito, né? O ChatGPT precisa que você diga, eu preciso disso, e uma habilidade de inteligência emocional não é algo que o ChatGPT conseguiria ter, né? Então, se você quer liderar pessoas, é também inteligência emocional. Qualquer atividade que envolva inteligência emocional, ele não consegue fazer. Será que ele poderá fazer isso em algum dia? Eu vou, inclusive, deixar em aberto essa pergunta. Eu quero que você me diga aí embaixo o que você acha nos comentários, né? Pensa em alguns segundinhos aí, se acha que de fato, reflete sobre isso, né? Se realmente você acha que o ChatGPT conseguiria trazer esse aspecto mais de inteligência emocional, e responda aqui embaixo. Mas o grande ponto é, de qualquer forma, é impressionante, né? É tão impressionante que, inclusive, eu vou pegar o próprio vídeo, este vídeo aqui, e eu vou pedir para o ChatGPT fazer um resumo dele, sem a gente mexer em absolutamente nada. Eu vou pegar o que é o vídeo,
e vou pedir para ele fazer um resumo, né, para você depois me dizer se você vai achar que foi preciso o resumo que ele fez deste nosso bate-papo, dessa nossa conversa, ou se não foi preciso. Eu vou deixar esse resumo no nosso canal do Telegram, junto com os passos que você precisa saber para usar o ChatGPT, passo a passo na prática, também gerado pelo próprio ChatGPT. Ou seja, eu vou gerar um material exclusivamente gerado pelo ChatGPT, sem que a gente faça interferência nesse material, para que você primeiro perceba o potencial disso, também comece a brincar, tá bom? Então, se você quer baixar esse material, entra aqui nesse nosso link, brainpower.com.br/telegram, e eu espero que de coração você comece a avaliar como que realmente isso pode impactar. Porque o grande fato é o seguinte, antes da gente concluir, e eu queria que você guardasse essa mensagem. Mudanças são absolutamente importantes e pontos de inflexão. Aqueles que ficam meio que deixando de lado a mudança tendem a simplesmente ser engolidos pelas mudanças por momentos de inflexão como esse que a gente está passando neste momento. E esse é um momento de inflexão. Por outro lado, aqueles que entenderem, dominarem as ferramentas de inteligência artificial vão ter uma grande vantagem competitiva, né? Então, avalie como é que você pode realmente aprender, como é que você pode integrar isso para que você se torne uma pessoa melhor, que você tem do seu cérebro, que tem as suas próprias características e competências, mas também unindo essa inteligência que a inteligência artificial pode trazer para você ter muito mais produtividade, muito mais velocidade, muito mais leveza para tomar decisões, porque muitas vezes a gente fica muito confuso com tantas informações, e se você traz tudo e pede para ele simplesmente organizar algo para que você possa decidir, seguramente você vai ter um processo mais leve, mais fluido, ou seja, você ganhou um possível aliado, se você aprender o quanto antes a trabalhar com isso. Os que aprendem rápido se beneficiam muito antes, os outros têm que ficar meio que correndo atrás quando a onda já passou. Então, vai lá, pega esse material, vou deixar o link aqui embaixo, ele gera bastante rápido, então assim que a gente subir o vídeo, imagino que a gente já vai ter esse material. Então vai lá, tô te esperando, e depois deixa aqui embaixo a pergunta que eu te fiz. Será que de fato o ChatGPT ou a inteligência artificial vai conseguir dominar a inteligência emocional também? Deixa aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião e de repente alguma visão que você tem, como que você acha que isso pode impactar no seu mercado também. Fechou? Te espero lá no nosso grupo do Telegram, No Brain, No Gain. Espero que você tenha gostado desse vídeo diferente com o nosso amigo ChatGPT como um convidado especial, como se fosse incrivelmente um bate-papo com ele. Tem muita gente que está virando amigo do ChatGPT, conversando, né, fazendo altas conversas com o ChatGPT. Mas de fato, uma ferramenta muito poderosa. Tamo junto. No Brain, No Gain. Valeu.